nós vamos ler a Bíblia, mas pode ficar sentado, sem nenhum problema. Já ouvimos bastante coisas boas neste culto. Para minha alma já podia dar o amém, porque ela está já alimentada de coisas boas que aqui nós ouvimos. Nós viemos na igreja para nos alimentar, né? Nos alimentar de Cristo, esse que diz que é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta não terá mais ter fome. Ele disse para a mulher samaritana no poço de Jacó. E também ele é água. Quem beber desta água, ele está dizendo à mulher, nunca mais terá sede. Então Cristo é pão e é água. Mata a fome e mata a sede. E quem dele se alimenta não terá fome e nem sede. E nós viemos ao templo, à igreja, para nos alimentar de Cristo. É claro que em casa também, quando você lê a Bíblia e medita nas coisas de Deus, você está se alimentando. Mas o problema, às vezes, é pegar a Bíblia em casa para ler ela uma hora, estudar. Porque em casa os irmãos trabalham, atendem o celular, as irmãs fazem comida, limpam a casa. Os irmãos durante o dia trabalham lá no emprego, bate cartão, cuida do serviço na empresa para fazer direitinho. Por mais que a mente muitas vezes está trabalhando e meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Aí a alma também, ela se alimenta. Mas estes momentos que nós passamos na igreja, no templo, é um momento mais sólido, mais especial, que se a mente e o coração estiver ligado com Cristo e com a palavra, e com os hinos, são quase 2 horas que nós passamos aqui comendo, nos alimentando desta fonte transbordante que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo e que é a sua gloriosa palavra. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra de Deus que veio ao meu coração e a gente também meditou nela. Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo 1 em diante. Vamos ler alguns destes versículos desta palavra. Eu estava analisando, o Espírito de Deus, ele trabalha de uma forma maravilhosa, né? E o nosso irmão leu a leitura oficial nesta noite, o capítulo 14 de Romanos, né? Capítulo 14 de Romanos. E no capítulo 14 de Romanos, vem tratando algumas coisas, Paulo vem tratando algumas coisas que está aqui dentro do capítulo 6 também de Gálatas. Impressionante, né? O Espírito de Deus, ele trabalha de uma forma especial. Por isso que nós louvamos a Deus, porque Deus, ele sabe a forma que ele precisa falar com a igreja, com as pessoas, porque às vezes entrou alguém no culto precisando de uma palavra direcionada, uma palavra profética, uma palavra dirigida, e Deus tem esse cuidado para falar com os seus. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Bendito seja Deus. O 10 também. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Interessante, irmão, esse texto sagrado, ele está, algumas expressões de Paulo aqui, está ligado ao texto de Romanos, que leu aqui o nosso irmão. Aqui Paulo está tratando de pessoas que têm necessidade. Eu tive analisando, no meio da igreja, nós temos muitos irmãos que vivem de várias formas, não é verdade? Paulo, quando ele escreve também aos Coríntios, ele está dizendo que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Claro que esta expressão pode ser um pouco diferente do que está aqui dentro do texto que eu li e do que o irmão leu em Romanos, um pouquinho diferente. Mas ele fala destas 3 classes de crentes dentro da igreja: fracos, doentes e que dormem. Quando ele está falando de fraqueza, ele está falando de fraqueza espiritual, fraqueza na fé. Quando ele está falando de doente dentro da igreja, nesse contexto, ele está falando de doente espiritualmente também, espiritual. Fracos, doentes e que dormem. Quando ele fala do sono, ele está falando também do sono de negligência, do sono espiritual. O mesmo Paulo está dizendo: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, tu que dormes. Então, nós entendemos que a expressão e o conselho e a exortação de Paulo, ele está falando nesses 3 termos de fraqueza espiritual, doença espiritual, dormência espiritual, né? É o que ele está falando. Quando o irmão leu aqui Romanos, Paulo está tratando de que a igreja tivesse tolerância com os fracos na fé. Não é verdade? Porque nós temos pessoas na igreja que às vezes se escandaliza com qualquer coisa. Tem outro que já não se escandaliza com nada, diz que vale tudo, mas não é assim. Nós temos uma regra
bíblica, nós temos uma lei, nós temos mandamentos dados pelo Senhor Jesus, por Deus, pela palavra, e as regras que Paulo diz, que Paulo fala. Nós temos regras a cumprir, a obedecer. Mas no texto que o irmão leu, ele está falando da comida. Tinha irmãos ali fracos que achava que não podia de repente comer carne. Aí ele só comia legumes. Mas nenhum problema. Tanto o que come carne ou legume, não tem problema nenhum, né? Mas o que Paulo estava apresentando àquele grupo, aquele povo, aquela igreja, era para que as contendas fossem eliminadas. Porque nós precisamos entender as pessoas que estão em fraqueza, que estão fracos. Alguém pode dizer assim, mas pastor, já é crente de 10 anos? Já era para estar comendo pirão? Já era para estar comendo feijoada? Tudo bem, irmãos. Mas o ser humano, durante a sua caminhada de fé, ele pode fracassar. Ele ou ela pode ter problema. Pode fracassar. Não é verdade? E é um momento em que o que ele está tratando no texto que eu li, vós que sois espirituais. E o espiritual tem uma visão diferente. Ele percebe, ele tem uma percepção mais abrangente do que de repente quem não são, né? Aí percebendo que aquela pessoa está fraco, precisa ir ao encontro daquela pessoa, abraçar, ajudar, levar uma palavra de Deus com amor, para poder levantar o ânimo daquela pessoa. Mas tem tantos anos de fé, mas fracassou, teve problema, deixou de orar, tropeçou e fracassou. E quando ele ou ela fracassou, ele está em fraqueza, tornou-se fraco. Tornou-se fraco. Elias não era o homem poderoso, o profeta de fogo. E depois de tantas proezas, ele recebe a mensagem de Jezabel, dizendo que no outro dia seria feito com ele, da forma que Elias fez com seus homens, com os profetas de Baal, decapitaram, degolados. Elias recebe esta mensagem, Elias leva um baque, e Elias entra em fraqueza. Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Não é verdade? Ele orou, não choveu, depois orou, deu chuva. Mas ele enfatiza aqui o termo fraqueza. Fraqueza, ele estava em fraqueza. No entanto, a fraqueza que tomou Elias foi tão forte que Elias foge para o deserto de Berseba. E ele deita debaixo de um zimbro tão fraco, tão apático, tão desanimado, tão sem força, tão esgotado, tão estressado, e ele deita debaixo de um pé de zimbro e pede para morrer. Pede a morte. Ele estava em fraqueza naquele período. Não era um profeta de fogo, não era homem de Deus, era. Mas ele teve um abalo mental, um abalo psicológico e também um abalo físico. E o anjo vai lá, toca nele, leva água, leva pão, o pão já estava cozido, a água provavelmente estava fresquinha. O anjo toca nele, desperta, ele vê, ele olha e ele torna a dormir de novo. Ele não tinha ânimo, ele está desanimado, ele estava em fraqueza. E como de repente Deus não tinha ninguém lá para usar, Deus manda de novo o anjo, toca nele,
Ele se desperta, recebe a ordem do anjo para comer o pão que estava assado na brasa. E Elias aí come o pão e bebe a água, e ele caminha até o monte Horebe, o monte de Deus, onde ele entra na caverna. E lá Deus começa a falar com ele. Lá Deus começa a dar ordem para Elias voltar pelo mesmo caminho, porque ele ainda tinha 3 obras para fazer. Mas olha a situação dele, ele entrou em fraqueza. Então, meus irmãos, nós entendemos que nós estamos em uma igreja que é tomada de pessoas. Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas muitas vezes parece que eu estou forte, eu entro em fraqueza. O ser humano é assim. Forte é só Deus, é só Jesus, é só o Senhor. Ele é forte, Ele é poderoso. Ele nunca fracassou, Ele nunca teve problema. Quando Paulo está escrevendo a sua carta dizendo que Deus deu uns para pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, é para aperfeiçoar santos. O irmão Sérgio falou aqui um dia dessa semana sobre isso, não me lembro disso, foi domingo, foi ontem na reunião, domingo, né? Deus deu esses talentos e estes dons para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para a obra desse ministério, para que todos vão crescendo até chegar à estatura completa de Cristo, o varão perfeito. Mas parece que nós nunca paramos de crescer, nós vamos chegar à estatura completa a hora do rapto, do arrebatamento. Depois dali, ali a obra é completa, ali chegamos à estatura completa. Depois desse momento não fracassamos mais, não erramos mais, não desanimamos mais, não vamos ter mais problemas na vida. Aí acabou-se, seremos semelhantes ao Senhor, receberemos um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Aí é tudo diferente, aleluia. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo que tem irmão que acha que só pode comer legumes, só mato, só alface, repolho. Outro não, outro já acha que pode comer carne, mas não pode haver contenda. Tanto o que come uma coisa ou come outra, nada a ver. Estão diante de Deus. E mais lá no final ele disse, por acaso também comer carne, ou beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa, escandalizar, ou fracassar, ou deixar alguém fraco? Então não faça por causa dele. Não que comer carne é pecado, como ele está dizendo, mas ele está dizendo que se fazer alguma coisa que vai escandalizar alguém, fracassar alguém, deixar alguém fraco, caído na fé, então não faça, porque aí é pecado, aí já não vive mais conforme o amor. E o amor precisa prevalecer na nossa vida, no nosso meio, no meio da igreja. Se alguém contristar o seu irmão, aborrecer, deixar triste, contristar, trazer qualquer decepção, grande ou forte, aquela pessoa já não vive mais conforme o amor, quebra o mandamento. O que é maior? É o amor. O amor é o maior de tudo. E a Bíblia mesmo fala, e o próprio Jesus diz nos mandamentos, que tudo resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo sobre a ti mesmo. Interessante, eu quando estava lendo o texto de Paulo, ele fala uma coisa muito séria, muito certa e muito forte. E aí, quase no finalzinho do texto, Paulo está dizendo assim, olha irmãos, quão grandes letras eu vos escrevi estas coisas. Olha como Paulo encara este aconselhamento falando desta forma. Ele mesmo admirou
dizendo: olha, com grandes letras eu vos escrevi. Aleluia. É aonde ele começa dizendo: vós que sois espirituais. Vós que sois espirituais. Se alguma pessoa for surpreendida em alguma ofensa, em algum problema, tendo fraqueza, desânimo, tristeza, vós que sois espirituais. Aí os irmãos observam que ele convoca os espirituais da igreja para assumir a responsabilidade de abraçar este irmão, esta pessoa que foi surpreendida em alguma ofensa, em alguma coisa, ficou abalado, ficou fraco, ficou desanimado, encaminha o tal, ele ou ela, com espírito de mansidão. E aí ele diz assim: cuidando, olha bem, cuidando de ti mesmo, para que não sejais também tentado e entre no mesmo problema de desânimo, de fracasso e de fraqueza. E aí lá na frente: olha, com grandes letras eu vos escrevi estas coisas. E aí, irmão, quando alguém machuca um irmão ou uma irmã, fere, faz alguma coisa que não deveria fazer, ou despreza um irmão, ele fecha o versículo, o texto dizendo: todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha, irmão, olha o peso da palavra. Nós vivemos em um mundo agitado, numa correria, certo? As pessoas às vezes falam o que quer, dizem o que quer, e não é bem assim. Nós temos que respeitar. Se alguém falar, fale segundo a palavra, mas não fala desaforo. Que a sua palavra, a palavra de um servo, de uma serva, seja uma palavra boa para trazer a edificação dos ouvintes, dos que te ouvem, dos que estiver ouvindo você. Por isso que podemos até falar duro ou falar exortante, usando uma exortação, mas se falar, fale segundo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. E Jesus disse uma coisa muito séria: que todas as palavras ociosas que os homens falarem, eles hão de dar conta delas no dia do juízo. Olha o peso da palavra. Por isso que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar com o que nós falamos. Porque a palavra tem peso. A palavra tem força. E depois dela verbalizada, se machucou, machucou. Você vai lá, pede perdão, a pessoa te perdoa, mas ele precisa ter graça de orar e chorar, às vezes meses, até aquilo sair do coração. E um dia Deus vai sarar ele ou ela, mas ele ou ela nunca vai esquecer que você machucou, que você feriu. Todas as palavras que os homens disserem, todas as palavras ociosas, eles hão de dar conta no dia do juízo. E Jesus menciona que se alguém tirar alguma coisa desta palavra, será tirada também da árvore da vida. E aquele que acrescentar esta palavra, ele vai falar ou vai escrever, acrescentando ou tirando, vai ser acrescentado no juízo. As pragas, o castigo. Se alguém tirar, escrevendo ou falando, verbalizando,
será tirado a parte dele também. Vós que sois espirituais. Eu ouvi agora há pouco tempo, que às vezes nós temos na igreja, temos alguns crentes muito zelosos. E alguém estava me dizendo, pastor, uma pessoa muito zelosa na igreja, e aí uma irmã jovem sempre vinha, mas ela vinha de calça, ela vinha meio assim de qualquer maneira, as roupas do serviço que o mundo usa, e aquela irmã estava toda a vida pedindo para ela se converter. Chegou um dia, ela se aborreceu, ela saiu da igreja e foi para outro lugar. Aí eu pergunto, será que esse zelo foi um zelo puro, um zelo com amor, ou foi um zelo farisaico que ofendeu aquela pessoa? Porque quando a pessoa está um pouco desregrado com relação à Bíblia, à doutrina e aos costumes, a pessoa está em fraqueza, está fraco. Aí o espiritual precisa encaminhar aquela pessoa que não está aguentando caminhar, não alcançou ainda. Não alcançou ainda. E aí aquela pessoa foi perdida. Talvez não está perdida porque saiu, foi para outro lugar onde aceita ela assim. Mas quem perdeu foi a igreja. Perdemos o carinho daquela pessoa. Amanhã ou depois o Espírito de Deus podia trabalhar nela, podia ser um vaso aqui dentro. Perdemos a sua família. Por quê? O meu zelo foi um zelo farisaico. Foi um zelo sem sabedoria. Charamândria. Foi um zelo sem amor. Zelo sem amor, irmão, não vale nada. Nada vale. Aleluia. Alguém diz, poxa, mas o pastor às vezes tolera alguma coisa. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Tem coisas que nós não concordamos na igreja. Tem coisas que nós não aceitamos, não concordamos. Mas será que o tal ou a tal irmã, será que vai aguentar uma escovada, uma correção um pouco mais forte? Vamos dar tempo ao tempo, vamos orar por ela, vamos orar por ele. Aleluia. Paulo, ele comenta que entre as almas que vinha para Jesus, ele diz que sentia as dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Olha a expressão de Paulo, sentia as dores de parto até que Cristo fosse formado neles. O que é a dor de parto? Só as irmãs que sabem. Mas nós sabemos que é uma dor terrível. E Paulo coloca isso, que sentia as dores de parto até que Cristo fosse formado dentro deles. Não era fácil, tinha que ter paciência. Aleluia. Moisés deixa o povo lá embaixo no cume do monte e sobe para conversar com Deus, para receber a lei. Quando ele desce, estava lá o sacerdote, o irmão dele, e ali diante do povo que já tinha fundido todas as joias, feito um bezerro de ouro e adorando. Moisés remessa as tábuas da lei, quebra, joga. Pouquinho de tempo só, olha como é que já estava o povo. Tudo avesso à lei de Deus, contrário aos mandamentos. Mas aí Deus foi misericordioso, Deus trabalhou, não, Deus suportou. A Bíblia diz que Deus suportou os seus maus costumes durante 40 anos no deserto. Quanta coisa que Deus suportou. E Deus fala com Moisés e manda ele conduzir o povo. Moisés diz, Senhor, só se tu for junto. Sozinho eu não vou. Deus disse, não, Moisés, esse povo é obstinado. Esse povo é ruim. Esse povo é rebelde. Eu não vou no meio de vocês, porque se eu for, cada dia eu vou matar uns 200, 300 fulminados pela minha justiça, porque são obstinados, são rebeldes. Mas eu vou mandar um anjo, tu vai conduzir eles, eu vou mandar um anjo.
E durante a noite ia a coluna de fogo diante deles, e durante o dia ia a nuvem diante deles, guiando eles pelo deserto. E Deus manda ali o seu anjo representado ali. Mas a Bíblia diz que Deus suportou os seus maus costumes por 40 anos no deserto, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos de aceitar tudo também não. Eu estava vendo o Apocalipse também, porque eu peso as coisas. Quando Jesus manda mensagem para aquele pastor lá dizendo: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Nós não podemos tolerar tudo também não. Mas nós precisamos ter sabedoria, nós que somos espirituais, porque nós estamos lutando com gente, com pessoas, com vidas que têm sentimentos, que com uma palavra você levanta, mas de repente também com uma palavra você abate, você destrói, você machuca. Irmãos, esse negócio é de Deus. O irmão não sabia que eu ia pregar sobre isso, sobre pessoas. Ele leu o texto que está aqui dentro. E para finalizar agora, só tem uma coisa que salva e que limpa. O Salvador é Jesus, e o que limpa o pecado é o sangue, né? Não é o sangue? Só. A palavra também, ela afina, ela purifica. Mas olha o que Tiago está dizendo. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu mau caminho, do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Olha aqui, ó. O crente também pode cobrir pecado. Mas esse cobrir pecado é uma força de expressão. Porque pecado no Novo Testamento não é mais coberto, era coberto no Velho. Na Velha Aliança o pecado era coberto. Na Nova Aliança, hoje não, hoje o pecado é apagado. Mas Tiago está dizendo que aquele que convenceu um irmão que estivesse desviando o seu mau caminho, salvará uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Esse cobrirá aqui é porque a tua palavra profética, o amor que você tem demonstrado em obras com aquela pessoa, vai trazer ele de volta ao seio da igreja, à presença de Cristo, à cruz de Cristo, e o sangue de Jesus novamente vai purificar os pecados daquela pessoa que está saindo do caminho, ou já saiu do caminho, ou está fora do caminho. Olha o que um crente sábio e cheio de Deus pode fazer. Salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Aquela pessoa pode estar desviado na lama, mas vai o crente espiritual lá com o Espírito de Deus, cheio de amor de Deus, abraça, traz, tira tempo com ele, com ela, prega, fala, aconselha, dá um abraço, convida, usa tempo com aquela pessoa, e a pessoa começa a refletir: é mesmo, o errado sou eu, vou ter que voltar. Aí volta, o domingo à noite ou a quinta-feira está aqui se humilhando, chorando, voltando, através da tua ajuda, e naquele momento, multidão de pecado está sendo purificado, limpo pelo sangue de Jesus. É o que Tiago está falando aqui. Ramandagassubria, o amor tudo suporta. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Aleluia. O amor, tem tanta coisa ali que ele fala do amor, que Paulo traz uma nominata que não tem mais fim. Não trata com indecência. O amor é puro, irmãos, o amor é puro. Aleluia. Oxalá que Deus tenha o controle das nossas vidas e que nós possamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, sacerdotes, equilibrados, ponderados.
com a palavra de Deus na nossa boca, sempre em tempo hábil, para poder ajudar quem precisa. Aleluia. 9 e 10, ficamos de pé. Oh glória, eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui. Estou sentindo um bálsamo suavizante que desce do céu sobre este ambiente. Este é o culto que o Senhor nos deu esta noite. Este é o culto que Deus está nos alimentando. Eu sinto aqui alimento do céu. Eu sinto aqui coisa boa. O Senhor está neste lugar para nos ajudar, para nos revestir, para nos encorajar, para nos dar vitória, para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira Pedro 4:8, leia. Mas sobretudo tende ardente caridade ou amor uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Olha aí. E aí o zelo daquela pessoa que foi tão grande, que tirou a irmãzinha fraca da igreja. E o nosso objetivo não é tirar ninguém fraco. Eu já vi até pessoas no altar dizer: irmão, quem não quer que saia, quem não está contente que saia. Se alguém não quiser assim, tem que ser como eu quero, pode sair. Nós não queremos que ninguém saia, nós queremos que o fraco fica. É melhor ter um fraco aqui dentro do que lá fora, porque uma hora o Espírito de Deus, Jesus que morreu pelo fraco, a palavra diz que Ele morreu pelo fraco. Uma hora Ele que morreu pelo fraco, Ele vai tocar no fraco, vai restaurar o fraco, vai dar vida nova para o fraco, e o fraco será uma nova criatura em Cristo Jesus, e amanhã depois será um instrumento de justiça nas mãos do Senhor. O amor tudo suporta. O amor de Deus é grande. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu desejo orar nesta noite. Se a palavra de Deus falou contigo, vem até aqui à frente, nós vamos orar. Tem alguém desviado? Volte hoje. Venha para Jesus agora. Aleluia. A luta está grande. No texto que eu li também, Jesus manda, Paulo manda, levar as cargas uns dos outros. E é bom nós levar a carga. Às vezes tem crente que não quer ajudar o outro a levar a carga, ele quer ajudar só a botar mais carga em cima. Só quer ajudar a pôr mais carga em cima, não é assim, irmãos. Nós precisamos aprender a abraçar e levar as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, oramos neste momento, Senhor, depois de transmitir esta mensagem, creio que a mesma tem encontrado guarida nesta noite, em inúmeros corações, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios, porque as palavras pronunciadas no momento certo, na hora certa, são como maçãs em salvas de ouro. Senhor, nós vivemos em famílias, nós vivemos em comunidade. Ajuda-nos, Senhor. A Tua volta se aproxima, que o Teu Espírito possa mover vidas de maneira fervente, profunda, calorosa, e que os enfermos na fé sejam sarados, sejam curados, os doentes, os fracos recebam força, os que dormem sejam despertados, acordados, e se levantem, Senhor, porque Tu é o que esclarecerá. A Sua luz vem raiando sobre ele, sobre ela.
Dá a tua bênção a cada um dos teus filhos, Senhor. Nós precisamos de ti, ó Deus. Dá-nos visões de águias, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos mais e mais do teu amor, da tua graça, que os nossos corações possam ser dilatados pelo amor de Deus, para poder também compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, desse grande amor, desta grandeza do teu Espírito, da tua graça, ó Deus. É a nossa oração, nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu olhares